para a espiritualidade, para que a gente possa estar aqui nesse ambiente de muita paz, muita harmonia. Eu sei que cada um de vocês estão sentindo isso, né? Que a gente possa ter uma noite de muito proveito. Hoje nós vamos ter aqui a palavra do nosso amigo Túlio Márcio, a palestra A Vontade, a Força que Impulsiona o Progresso. Nós vamos ler aqui uma página de preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, que é somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 1. Em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência e existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhantes dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossas ideias superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da água. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias, representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre com os domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que a nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal digno e constante. Porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo. Então vamos agora fazer a nossa oração. Convido todos, né, para que a gente possa sincronizar os nossos pensamentos no mesmo sentido, agradecendo ao Pai primeiramente pela oportunidade de aqui estarmos para mais uma noite de estudo na nossa casa, agradecendo ao Túlio por ter estado aqui também, com a sua dificuldade diária que nós todos temos, mas está aqui pronto para trazer o estudo, que já cada um de nós trazer muito esclarecimento, temos certeza. Que Deus o abençoe, suas palavras com aquelas que possam entrar e penetrar em nossos corações. E nós, com as nossas mentes, nossos corações abertos, absorver cada das suas palavras, cada ensinamento, sempre ligados ao Evangelho, e para que a gente possa cada vez mais aprender e nos conduzirmos na nossa vida, trazendo para dentro dos nossos lares, para o ambiente onde estejamos, a paz e a harmonia que o Pai espera de cada um de nós. Sejamos o símbolo daquilo que estudamos e esclarecemos, levando, vivenciando, levando o Evangelho no nosso dia a dia junto aos nossos semelhantes. Abençoe assim, Senhor, cada um que aqui chegou, que não conseguiu chegar ainda, os nossos irmãos encarnados que estão conosco estudando, aqueles nomes que estão nas nossas caixinhas de socorro, que nós tenhamos uma boa noite de muito proveito e iluminação ao nosso irmão para as palavras que ele vai nos trazer.
Muita paz a todos nós, te agradecemos, Senhor, por tudo isso, tudo que temos recebido por esse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, passo a palavra para o nosso irmão Túlio, com o tema que ele irá trazer para nós. Alô? Amém? Bom, uma boa noite para todos nós, né? E que Bezerra Menezes possa se nos ajudar na noite de hoje. E com certeza estará nos ajudando e nos auxiliando a cada um de nós. Bom, estou trazendo um abraço lá do Movimento Espírita de Bangu, lá do nosso Grêmio de Propaganda Espírita Luiz Amor. E hoje nós temos uma reflexão na noite de hoje, na qual essa reflexão faz a gente tirar um proveito muito interessante no bom sentido, porque ela fala de uma situação que a gente ultimamente utilizamos muito, ou pensamos muito nela, né? Que é essa relação que diz a vontade. E a vontade, que é o tema da noite de hoje, que é a mola que impulsiona o progresso, que assim diz os bons espíritos, né? E aí, fazendo um rascunho meu, minhas pontuações no sábado à noite, algo me veio em mente começar já do meu trabalho, pensando e dividindo conosco na noite de hoje, como é que anda a nossa vontade para algumas coisas acontecerem. E eu fiquei fazendo essa mesma pergunta para mim hoje de manhã, quando eu acordei para trabalhar, né? Túlio, como é que está a sua vontade hoje para iniciar o desafio de um novo dia, de uma nova manhã? Como é que está a sua vontade hoje? E obviamente a resposta não foi diferente, porque também é uma pergunta que eu fiz para mim, olhando para o espelho, ela está ainda atrelada a algumas ideias, a alguns sonhos, algumas coisas a serem feitas, algumas coisas que dependem ainda de algumas situações, mas essa vontade ainda, ela está ainda latente no Túlio ainda. E aí eu fui pegar lá o livro da Joana de Ângeles, que ela traça desse livro, né? Libertação do Sofrimento, esse livro da Joana. E quando ela começa a traçar um capítulo lá, que eu estava dando uma lida nele, sobre essa questão do pensamento e vontade, né? Essas duas coisas que se entrelaçam muito. E fiquei aqui pensando na reflexão da Joana, que essa mola que impulsiona o progresso, que é a vontade, e como está a nossa vontade no nosso roteiro diário, como é que está a nossa vontade nas situações que nós enfrentamos, nas relações que a gente tem que resolver, né? E tudo isso, de uma forma ou outra, mexe com a nossa vontade, que é diferente das nossas intenções. Nós temos muitas boas intenções, ou então tem um amigo meu que é espírita, ele fala assim: nós temos boas ideias, Túlio. Sim, temos boas ideias, porém, a grande dificuldade dessas boas ideias é onde colocar ela em ação, né? Através dessa vontade que me faz eu impulsionar a eu mover aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu idealizo. Então, quando a gente está bem na nossa trajetória terrena, tudo conspira a nosso favor, a vontade oscila bem, tem hora que ela está mais baixa, tem hora que ela está mais alta, tem período na nossa vida que a nossa vontade está, como diz assim o popular dizendo, ela está bombando, né?
ela está em alta, está no oxigênio de tudo. Mas tem período também na nossa vida que a nossa vontade, ela anda um pouco murcha, ela anda um pouco devagar, ela fica dependendo de motivações. Aí Joana começa a entender, para a gente trazer a reflexão desse livro, Libertação do Sofrimento, né? As motivações que faz a gente manifestar essa vontade para que as coisas saiam do campo da mente e venham se materializar com vontade, né? Tipo assim, eu vou fazer isso hoje e eu vou conseguir isso hoje. Isso é vontade. Obviamente, quando a gente está diante desses desafios, que a Joana diz que são desafios da vida, né? Ela nos impulsiona essa vontade de fazermos. A questão toda do alerta que a Joana diz aqui para nós, como é que essa vontade ela se materializa? E o outro ponto também que ela dá um alerta para nós, qual é o combustível que alimenta essa vontade em cada um de nós? Alguém vai dizer assim, são motivações, são fatores externos. O que motiva a gente a manifestar uma vontade para fazer o que a gente pensar ou tiver que fazer? E obviamente, como a gente é dotado de boas intenções, né? E que essas boas intenções, às vezes no ato do fazer, cometemos enganos, cometemos às vezes atitudes, assim, mas não era isso que eu tinha pensado. Mas aconteceu. Não era isso que eu almejava, mas foi feito. Aí a vontade, por algum motivo, ela se manifestou. E quando a gente percebe diante das situações do efeito dela, né? Porque, como diz, toda causa existe um efeito, do efeito existe uma causa. Então, esse pensamento, que ora a gente idealiza, a gente pensa, quando a gente vai manifestar essa vontade, se a gente não tomar o cuidado em medir ela, tomar cuidado com o espaço da ansiedade, não tomar esse espaço na frente, provavelmente essa vontade, ela vai se manifestar, trazendo um efeito, do popular dizendo, colateral muito forte, que vai gerar a gente uma bela dor de cabeça, um belo aborrecimento. Quando não, ela vai trazer ainda um efeito bombástico na vida do outro. Porque a nossa vontade, por algum motivo, era realmente de destruir aquela situação, ou acabar com aquela situação. Porque a vontade também tem duas nuances. Ou eu posso agregar e somar, ou também eu posso destruir também, se eu quiser. Basta manifestar esse pensamento, que vai dar a forma que eu quero, e a minha vontade vai ser minha ação, através do meu livre-arbítrio, e eu vou acabar com aquela situação, eu vou destruir aquela situação. Aí essa vontade, ela se materializa. E pode observar que toda vez que ela se materializa, o efeito de você jogar no outro, ou na situação, vai voltar para você com uma ação e reação. Não tem como escapar disso. No bom popular dizendo, você plantou, agora vai ter que colher. Não escapa dessa. Mas tem aquela vontade também, que a gente fica na idealização. Ela fica no campo mental ainda, né? A gente deslumbra, visualiza, sonhamos, todos nós sonhamos com alguma coisa. E esse sonhar, esse desejar, ele ainda está no campo mental ainda, como diz Joana de Anjos. Ele está lá no hemisfério direito ou esquerdo do nosso crânio, bombando aquelas ideias, aqueles sonhos. Mas ainda existe um outro fator ainda, que é o grande vilão da vontade. Que ela justamente diz para a gente, cuidado com esse vilão, que é o medo. O medo de arriscar, o medo de fazer, o medo de ser apontado, o medo de ser criticado, impede a nós a manifestar a vontade daquelas ideias que por acaso tenhamos.
ficou naquela autocobrança, como ela diz assim, será que vai dar certo? E se não der certo? Como é que vai ficar? Como é que eu vou ser avaliado pelas pessoas? Como é que as pessoas vão ver o Túlio se por acaso ele errar? Aí aquela vontade, ela é bloqueada mentalmente, ela não se materializa, ela fica naquela zona mental, e nessa zona mental você passa tempo, passa semanas, passa meses, passa anos sonhando com aquela ideia, mas tem um pavor de executá-la. Quando não, a gente ainda pede ainda para que o outro manifeste a nossa vontade como porta-voz. Faça isso para mim, por favor. Fale isso para mim, faça isso para mim. Não que a gente não possa pedir ajuda às pessoas. Não que a gente não deva recorrer às pessoas. Mas nós estamos tratando aqui no questão do campo da vontade que é ligada ao pensamento. Então, ligado a esse pensamento, que é a ideia, junto com a vontade, vai uma pergunta para a gente refletir na noite de hoje. Como é que foi a nossa vontade no dia de hoje? Ela se materializou? Ou ela teve algum impulso de fazer, mas teve o risco do medo para não tentar? E se essa nossa vontade hoje se materializou, qual foi o efeito que isso ocorreu? Porque é bom também que a gente avalie, de acordo com as nossas vontades que nós temos, seja quais forem elas, tá? Qual foi o efeito que ela trouxe? Se foi um efeito benéfico, se foi um efeito salutar, ou se foi um efeito nocivo. Porque ela pode também se manifestar como efeito nocivo. E aí a gente fica naquele campo da comportamento. Ah, mas a minha intenção foi outra, Túlio. A minha intenção não foi bem essa, Túlio. Então diz a Joana então que a gente então não avaliou melhor a gente manifestar essa vontade. A gente deixou o impulso se levar, e no impulso não medimos, não calculamos, não percebemos as situações ao nosso entorno. E a nossa vontade, por acaso, ela só se manifesta se tiver alguém do meu lado, que na qual me impulsiona como incentivo. Porque também tem um detalhe também na vontade. Ela também dá o lado contrário ao medo, que é o incentivo. O incentivo a fazer, a tomar ação. Ela é uma mola muito boa também, o incentivo. E quantas vezes nós não incentivamos o outro que está ao nosso entorno ou ao nosso lado, quando pergunta para nós a nossa opinião ou a nossa ideia, e por algum motivo, se aquela experiência na qual estou sendo consultada, ela já foi frustrante para o Túlio, provavelmente o Túlio vai manifestar a mesma coisa para essa pessoa. Olha, não é melhor fazer não, volta, já tentei 3 vezes, não deu certo. Só se não deu certo para o Túlio, não quer dizer que não vai dar certo para ele. E eu lembrar aqui, domingo agora, nossa sobrinha foi fazer a prova do Enem. E era um sábado, eu falei assim, vai no parque, vai lá na praça, relaxa um pouquinho, para não você estar com a mente bem aberta, né? Aí ela acordou de manhã e falou assim, tio, será que eu vou conseguir? Ela estava cheia de dúvidas, assim, não permita que essas dúvidas está no seu campo mental. Você se preparou? Você se organizou? Então vai em frente à tua ideia, para que a tua vontade não seja abortada nunca, e não permita que ninguém fique com aquelas ideias assim, será que você vai conseguir? Eu acho que não, já tentei 4 vezes e não consegui. E quando das vezes nós às vezes somos o desestimulador do outro, ou então o incentivador também do outro. Às vezes nós incentivamos o outro para que o outro cometa o engano que nós cometemos.
Aí ele manifesta a vontade dele, e obviamente essa vontade dele, ele ainda está inseguro. A insegurança faz parte do nosso meio ainda, da condição de espírito ainda muito imperfeito que somos nós ainda. Ora ficamos com medo, ora ficamos inseguros, ora ficamos temerosos. Fazemos ou não fazemos? Vai dar certo ou não vai dar certo? Aí tem gente que coloca no papel a ideia. Coloca no papel a tua ideia. Agora, qual é o grande desafio, como diz a Joana para nós aqui nesse livro? Materialize a sua vontade. E como é que a gente se materializa ela? Como a gente faz isso? Como eu tiro ela da cachola aqui do Túlio e faço ela se materializar? Ela diz que tem uma dinâmica para isso. Para tanto, ela deixa bem claro: está motivado? Você tem incentivo ao seu entorno? Se você não tem incentivo ao seu entorno, provavelmente vai ter muita dificuldade de manifestar uma boa vontade. Se você então está estimulado, se você está com aquela vontade, com aquele desejo, já mediu, já calculou, já verificou, o risco é menor. O que nos falta a impulsionar fazer? Mas ainda tem aquele outro fator. Como é que as pessoas vão ver essa ação se eu errar? O erro também é o outro vilão também nosso, do que impulsiona, que impede a gente fazer a manifestação da nossa vontade atrelada ao nosso pensamento. Então esses dois fatores andam juntos. Por que eles andam juntos, Túlio? Porque nós somos seres pensantes, que povoamos o universo. Nós não somos aquele ser de outra natureza que só tem instinto. Nós pensamos, nós articulamos quando a gente quer, nós planejamos quando a gente deseja. Alguém já teve alguma ideia assim, olha, eu tenho um sonho, Túlio, e eu ainda hei de realizar ainda até antes de se encarnar? Não perca esse sonho. Aí eu lembrei aqui, na nossa casa espírita, no sábado, nós temos a aula de inclusão para a terceira idade, na informática. E tem uma vovozinha lá com 92 anos. E ela falou: seu Túlio, você acha que eu vou poder? Eu falei: lógico, você está viva, faça a sua vontade se manifestar. Aí ela disse: mas eu já estou velha, seu Túlio, você é jovem, eu estou velha. Eu disse: não, você não está velha olhando para a condição espiritual. Ela falou assim: eu ouvi alguém falar que eu já estou me preparando para a próxima, porque você já está levando conhecimento. Então o conhecimento que era a sua vontade, que era um grande sonho dela, está na inclusão digital. Aí ela falou: no início eu tive muito medo, porque as pessoas olhavam para mim, uma idosa com 92 anos, na aula de informática, Túlio, iam pensar que eu sou muito abusada, né? Que eu sou muito atrevida, né? Que se atreva então a ser feliz, se atreva, se permita a impulsionar a sua vontade, desde que eu não vá mexer nos interesses alheios. O interesse está ligado no Túlio. O sonho é dele, então ele vai manifestar, ele vai em encontro a essa vontade. Ela vai materializar, porque... E ela estava tão feliz, eu estou tão feliz, seu Túlio, se eu desencarnar amanhã, eu vou dizer: eu vou no seu enterro, faço a prece para você. Mas eu tenho certeza que esse conhecimento tu vai levar contigo. Isso que é mais importante. Nesse caso, que é o sonho dela, hein? E ela já tinha essa vontade, ó. Há quanto tempo tinha essa vontade? Não surgiu oportunidade. Quando surgiu, havia outros fatores impeditivos, né? Então vai uma outra pergunta para nós na noite de hoje. Temos algum sonho? Aí alguém vai dizer assim: meu sonho é ganhar muito dinheiro, Túlio. Cuidado, que ganhar dinheiro é consequência. Muito cuidado com isso. Qual é o seu sonho que você ainda tem ainda a realizar e que por algum motivo ainda não realizou ele?
Pare para observar por que ainda não realizou ele. Tem medo em questão? Tem questão de constrangimento, achar que todo mundo vai achar que o seu sonho, ele é bobo. Ele não é bobo, seu sonho. Ele é o sonho seu. Então manifeste a sua vontade. Faça ela se executar na materialização dela. Aí nós vamos começar a entender que nós estamos numa existência, estamos aqui no transcurso de uma existência, que o tempo de cada um tem um tempo de durabilidade. E esse tempo de durabilidade, cada um difere de cada um. Não tem um tempo de durabilidade igual a todo mundo. Graças a Deus que não temos. Graças a Deus que a gente não tem. Cada um no seu tempo. E desse tempo de durabilidade que cada um tem, algo eu tenho que fazer para o meu progresso. Algo eu preciso fazer para o crescimento do Túlio espiritualmente. Seja ele no campo material, seja no campo intelectual, seja no campo filosófico. Uma outra questão também, eu estou tendo acesso, uma pergunta que ele não fez, mas eu vou fazer. Está vendo hoje alguém pela primeira vez? Só temos um debutante pela primeira vez? Os demais são velhos conhecidos? Eu já vim aqui no tempo do seu Jorge. Ok, então você está retornando à casa. Tem mais alguém lá com o dedinho lá? Os demais são velhos conhecidos. Já são daqueles frequentadores que temos o acesso a uma coisa muito boa, que é informação, conteúdo, esclarecimento. A gente tem acesso a isso. E como isso aqui faz a gente rever os nossos conceitos, rever o nosso roteiro de vida, rever o nosso ponto de ver aquele cenário. Que alguém vai dizer assim: poxa, Túlio, hoje eu conheço doutrina espírita, mas se eu tivesse conhecido doutrina espírita 20 anos atrás, sabendo o que eu sei hoje, eu teria cometido o menos erro possível, teria tido mais acertos e menos erros. Todo mundo faz essas reflexões, logicamente, porque quando você passa a ter acesso a essas informações, a esses esclarecimentos, a gente já fica mais cauteloso, fica mais comedido, a gente já pensa melhor antes de agir, a gente pensa 3 vezes antes de falar o que tiver que falar. Mas mesmo assim, ainda cometemos alguns enganos, faz parte da nossa parte. Nós ainda estamos em processo de crescimento, espiritualmente falando. Então não se cobre que amanhã você tem que já conhecer o doutrina espírita hoje, e que a sua vontade a partir de amanhã é ser um homem ímpar na sociedade. Não, não é a proposta. A proposta é, ao conhecer esse manancial de informações, passarei eu, a partir desse momento, eu me esforçar, me empenhar, para que a minha vontade ao manifestar na sociedade ali fora seja menos comprometida com o erro e mais com o acerto. Aí eu lembrei daqui, sábado passado, a nossa casa espírita. Olha, mas a turma faz a tentação, é um caso sério, né? A Light estava na nossa casa espírita, revendo lá o ar-condicionado, né? Que estava tendo um pico de luz, aquela coisa toda, né? Aí chegou o técnico. Tem uma responsável da instituição, querer ver esse ar-condicionaria, o poste está lá, papá. Aí você, aqui é uma casa religiosa? Eu assim, sim. Posso dar uma ideia para o senhor? Falei, faça. Pode fazer. Pô, vocês vivem de quê? De doações, né? Eu posso botar um gatinho tranquilo para o senhor? Eu falei, moço, misericórdia. Os espíritos não estão ouvindo isso, você não me comprometa, moço. O senhor já acabou de ouvir. Tem um monte de gente ouvindo o senhor aqui, mas não, só está eu o senhor, aí você se engana. Aí o senhor se engana feio, muito feio. Tem um monte de alma aqui dentro ouvindo. Mas essas almas penadas ouvem, eles ouvem muito bem. A sua proposta, ela pode ser boa para o senhor, que está comprometida com a sua vontade, pelo seu engano, pelo seu equívoco, que não me compete aqui julgar. Ponto.
mas trazer essa proposta para cá é impossível. É isso mesmo? Com certeza, de pé junto com o senhor, impossível. E não atenta mais, moça, porque o calor de Bangu é 42 graus, misericórdia. O senhor está tentando demais. Aí vai a questão também, para dizer um exemplo. Diante das minhas ideias, diante dos meus sonhos, a tentação vai se materializar. Vai. Pode preparar que vai. Ela vai assediar você, ela vai apresentar propostas, e aí nesta hora vai dizer qual vai ser a sua vontade. Concorda ou não concorda? Faz ou não faz? É dessa hora que a vontade ela dá alguma descoberta. O que você quer? Porque a vontade ela vai se materializar, mas antes dela se materializar, ela vai estar lá no nosso arquétipo, vai estar no meu pensamento. Qual é a sua intenção, Túlio? É dar um jeitinho? Se você quer dar um jeitinho, essa vontade já se materializou. Porque diz Joana de Anjos, essas ideias que temos em agilizar com facilidade tudo, né? Jeitinho para tudo que nós fazemos, nós humanamente ainda, nós somos tentados. Sabe por que nós somos tentados? Porque nós somos ainda muito imperfeitos. Porque espírito de segunda ordem não é tentado, nem de primeira ordem. Porque eles têm tanta certeza de não errar, não adianta tentar eles. Vai se perder tempo. Mas nós ainda que oscilamos muito, né? Tem hora que a minha vontade está lá 1000 por hora. Eu estou bombando, pensando, desejando. Quando não, eu estou desejando coisa dos outros ainda. Que na qual eu tenho muita descrição, mas eu admiro, né? Aí eu lembrei aqui, nós tínhamos uma vizinha, né? Que minha mãe sempre dizia, se volta a conhecer a mamãe, ela falou assim, toda vez que essa senhora elogia minhas plantas secam. Eu falei, misericórdia. Mas é o elogio dela, é o magnetismo dela. Só que esse magnetismo dela, no popular dizendo, que está o nome de seca pimenteiro, né? Vulgarmente falado, ou comentado na nossa cultura, é uma energia dela. Ela entende que aquele elogio faz parte daquilo que ela quer desejar, o que ela não pode. E às vezes é até involuntário. Ela manifesta aquele elogio, daqui a pouco a coisa seca a planta, com misericórdia. Aí minha mãe falou assim, dá muda para ela rápido, antes vai secar. E dava rápido. Falei, mamãe, dá outra muda, ela vai secar essa planta. E dava. A planta não secava. E aí a gente vai entendendo, né? Como é que anda esse pensamento nosso. Porque eu também posso estar na sociedade ali fora, andando, e em nenhum momento eu manifestar, verbalizando a minha vontade. Mas tem um detalhe que a gente esquece. Haverá algum momento que o corpo vai falar. Vai ter algum momento que essa carcaça aqui física, ela vai manifestar ou com preconceito, ela vai manifestar com uma discriminação, porque ela vai estar visualmente vendo, julgando, e o pensamento já articulou a ideia, aí eu começo a manifestar. E a gente é tão sutil, né? Tão sutil. Nós conhecemos uma companheira na nossa casa espírita, ela nem está mais na nossa casa. E eu lembrei desse, mas é uma pessoa boníssima. E ela não fazia nem de propósito. Ela acabava de fazer atendimento fraterno às pessoas. Ela atendia, a pessoa dócil. Só que ela não tinha discrição. Acabar de atender as pessoas saíram da sala, ela saía da sala se abanando e regalando o olho. Eu falei, misericórdia. Todo mundo já sabe o que aconteceu ali dentro. Mas ela não se tocava, gente. Olha só como é que o corpo fala. Não precisou nem ela, porque ela não falava para ninguém, mas ela manifestava com o corpo dela. E aí vai uma pergunta para nós. Como é que a gente anda manifestando com o nosso corpo o que a nossa vontade ainda não fez? E se a gente for para pensar, como diz a nossa saudosa Joana de Anjos, que pensamento dá forma, pensamento plasma,
Eu vou dar a forma que o meu pensamento está idealizando. E aí a forma que eu vou dar, de acordo, atrelada ao meu desejo. Então essa formatação vai dar, que está no meu campo mental. Já viu aquelas pessoas que às vezes só olha e já manda mensagem só no olho? E elas não verbalizam. Eu tinha um avô, que já desencarnou, ele nunca bateu nos dentes, mas só olhava, que era bastante. Nós abaixávamos a cabeça de perto. A comunicação já estava clara. Assim, vocês estão aprontando, né? Vão apanhar já já. E nós saímos, porque era uma comunicação dele. Então, essa era a comunicação do pensamento dele com a vontade dele. E como também nós manifestamos afeto. Aí, outro ponto que ela traça ali tudo, como é que a gente manifesta no pensamento com a vontade o nosso afeto? Porque existem adultos, diga de passagem, até para se abraçar tem dificuldades. Já viu aquela pessoa que você abraça? Você abraça ela, mas não te abraça? É uma pessoa que tem dificuldade, que a gente entende isso. Mas quando você manifesta a abraçar alguém, ou a cumprimentar alguém, ou dar um bom dia para alguém. Aí lembrei aquela história do Chico, né? Que ele foi questionado pela madrasta dele. Ele passava de manhã na calçada, aquela vizinha lá no muro. Bom dia! E ela, bom dia! Aí alguém questionou o Chico, por que você está dando bom dia para essa senhora que ela não te devolve um bom dia? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou ajudando ela a entender o que é bom dia. Porque no momento que eu estou desejando um bom dia, esse bom dia é do Túlio, não é dela. Mas ela não fez o feedback. Quantas vezes o feedback não vai acontecer quando nós somos gentil com o outro e o outro não é gentil com a gente? Quantas vezes acontece isso? Aí a gente fica um pouco frustrado, né? Aí dá vontade de não vou mais ajudar a partir de hoje. É muito comum isso acontecer em condução. Eu já aconteceu essa experiência comigo em trem, vindo da Central para Bangu. Você está sentado, dá vaga para uma gestante. Aí ela fala assim, não precisa, já vou soltar na próxima. E ela não desce na próxima. Aí alguém disse lá, você está vendo? Por isso que eu não gosto de ajudar. Ah lá, como é que fica? A pessoa nem ingrato ainda. Eu falei, isso, não vai acontecer isso? Vai. Um monte de vezes vai acontecer isso. Quantas vezes você será gentil com o outro, generoso com o outro, e o outro não é gentil nem generoso contigo, porque ele não consegue manifestar isso. É uma dificuldade dele, é uma dificuldade de cada um de nós, de cada um com as suas limitações. Obviamente está atrelado ao fator educativo, está atrelado ao fator espiritual e etc, etc. Mas a questão toda é a nossa vontade, que me impulsiona a eu crescer. Já pensamos daqui a 10 anos o que é que nós temos de fazer? Aí vai também para os aposentados, e eu estou caminhando para isso, graças a Deus. Porém, já estou preocupado com isso, Walter, já estou preocupado. Eu não me vejo sentado numa praça, olhando para a folha cair da árvore, esperar que o tempo fique claro ou fique escuro, para eu contar qual dia da semana, porque a minha vontade ainda não permite que eu ainda fique nesse marasmo, mesmo sendo idoso, mesmo já sendo aposentado, porque a minha vontade ainda está impulsionando aquele ditado popular, faça o movimento, se movimente-se, para não ficar doente. Faça uma boa leitura, para justamente oxigenar o cérebro, para que esse cérebro comece a fazer armazenamento de novas ideias, de novos conhecimentos, porque conhecer não ocupa espaço. Quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu tenho que aprender mais. Isso que é mais importante. Mais uma boa leitura, para você ficar fundamentado em umas ideias, mas não aquelas ideias que por acaso, eu fiquei pensando aqui sobre as boas intenções das boas ideias.
conversando com um amigo que é espírita, aliás, que não é espírita, ele falou assim: você que é kardecista deve explicar isso melhor. Que história é essa lá desse país aí se degladiando com o outro por questões de ideias, por questões filosóficas, e com isso tiram a vida do outro, cometem atrocidades horrorosas e faz a gente ficar de queixo caído diante do cenário todo. São as intenções. Obviamente, essas intenções desses companheiros estão equivocadas, eles irão responder por isso, não tem como correr dessa. E quem por hora também faz parte desse cenário, algum motivo tem. Por que alguns já estão lá e outros já estão do outro lado da barra espiritual? Mas a questão toda do pensamento e vontade me fez também eu pensar numa outra questão que me faz refletir muito, e aqui estou dividindo com vocês na noite de hoje. Essa questão do nosso pensamento, que ora ele oscila muito, ora ele está em baixa, ora ele está em alta, ora eu estou pensando um pouco pessimista, estou pensando um pouco negativo, estou pensando que a vida é um azarado, que eu classifico às vezes assim, humanamente falando. Como é que está a vida, meu amigo? Ou então as pessoas sutilmente falam assim: tá a mesma coisa, seu Túlio, de semana passada. Falam o mesmo discurso. Essas pessoas, como é que estão a vontade delas? Ou está dormindo, ou está então com outra vertente. Porque o pensamento, ele tem uma vertente única, que é o progresso. É para lá que eu vou impulsionar, porque é o meu foco da minha existência. Porém, foi dada a cada um uma bússola que chama-se livre-arbítrio. Faça o bom bússola dela onde você quer ir. Você pode cortar o caminho, ou pode ser um caminho mais rápido. Aí é a escolha de cada um. Como diz João Diante, como é a escolha de cada um, nós vamos fazer nossas escolhas. Mas a questão toda, a questão das nossas ideias, nossos pensamentos, existe uma corrente de pensamento em algumas criaturas, e não são poucas isso, hein? Elas começam a entender que essas ideias negativas, morta, parada, tem problema espiritual. Porque todo mundo agora está com essa mania, é problema espiritual. Túlio, pode ser que seja. Túlio, eu soube que uma amiga disse para mim que meu problema é espiritual. Eu falei, deve ser mesmo. Todo mundo tem problema espiritual, também tem. Quem é que não tem problema espiritual, gente? Quem é que nunca sofreu um assédio? Quem nunca recebeu uma influência espiritual? Todos nós. Quem nunca sofreu um atentado de errar, cometer enganos? Todos nós passamos por isso. Agora a questão toda é como é que eu consigo perceber aonde o pensamento é do Túlio e aonde o pensamento está sendo infiltrado dentro do Túlio. Esse é o X da questão que eu tenho que começar a avaliar. E os Espíritos nos orientam que faça a avaliação. São suas ideias rotineiras? São o teu hábito de rotina? Se não é, então já viu que começou a ter interferências de ideias. Aí alguém vai dizer assim: mas Túlio, você está botando medo na gente. Você está dizendo então que os espíritos começam a fazer da gente fantoche. Eles não fazem de nós fantoche. Eles não fazem a gente de marionete, não. Porém, tem porém aí. A influência, eles se aproximam, como qualquer processo de obsessão simples, aonde todos nós somos obsediados simplesmente. Todos, ninguém escapa. Tem aqueles que são mais subjugados, fascinados, diferentes, mas simples, todo mundo somos, todos nós que somos. A questão toda dessas ideias começa a se infiltrar. Daqui a pouco começa a alterar meu pensamento, a minha conduta começa a sofrer alteração. Aí você começa a entender, se você não quer olhar o seu entorno, você vai começar a atribuir que é questão espiritual, que pode até ser espiritual, mas pode ser que antes não fosse.
Ele é extremamente comportamental. Mas aí, é aquele ditado, né? Se o meu pensamento anda de um bom período para cá, de forma negativa, pessimista, qual é a companhia espiritual que o Túlio anda tendo? É tão fácil perceber isso. Não é nada difícil descobrir. É obviamente que as companhias, elas vão de acordo com o meu pensamento, com a minha vontade. Não que esqueçamos disso. Isso aqui fica então atribuído, que a responsabilidade passa a ser deles, que eles estão influenciando e muito. E olha, dica de passagem, por incrível que pareça, o ataque espiritual, ele ocorre 24 horas. Principalmente quem se empenha a errar menos. Ele acontece dentro da casa espírita, ele acontece dentro da nossa casa, ele acontece no nosso trabalho. Porque sempre terá alguém, como diz Joana, que vai atormentar a vida do outro, ou então nós tormentamos a vida alheia. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então, para esses casos, que esses tormentos que eles se aproximam, começa a fazer a análise, que é clara. Quais são suas ideias? Qual é a sua forma de pensar? Se ela anda alterando para pior, faz essa autoanálise e vá procurar ajuda. Porque tem alguma coisa errada no teu roteiro de vida. Mas o que nós fazemos? Começamos a atribuir entre a culpa e o culpado. Porque entre o erro e o culpado, tem que ter alguém culpado disso. Então são essas almas que começam a interferir em nossos pensamentos. Mas aí fazendo um parênteses aqui para a gente entender esse raciocínio. Eles assediam, influenciam, sim. Eles interferem em nossos pensamentos muito mais do que nós pensamos. Diz Kardec sobre isso. São eles que muitas vezes nos dirigem a nossa vontade. Aí que começa o problema, misericórdia. Se é eles que nos dirigem a nossa vontade, quem é o condutor do meu desejo, do meu sonho? Não são eles. É eu, é nós. Então a gente tem que diferenciar bem claro o que eu quero e o que eu não quero. E quando por acaso eu começar a perceber isso, já percebeu? Ótimo! Então comece a fazer mudança de comportamento, faça mudança de roteiro, comece a fazer a sepsia mental que você precisa fazer por você. Vá precisar de ajuda. Aí vai aquele parente da ajuda, hein? Lá ali na frente tem uma mesinha com nomes, não temos? Na nossa casa espírita, terça-feira, agora foi ontem. Tem umas irmãs que moram numa rua lá, o Walter até conhece, não vou nem falar o nome. Ela falou assim: olha, seu Túlio, a minha rua está uma perturbação só. Eu falei assim: vou colocar um nome, pode colocar. Você tem 2 folhas de papel ofício, se misericórdia. 2 folhas de papel ofício é muita gente. Túlio, mas é muita gente. É da direita, da esquerda, coloca todo mundo. Aí ela me deu uma folha de papel ofício A4, cheio de nome. Eu falei: Jesus do céu, você realmente alugou os espíritos sobre a sua rua. Tá certo. Porém, teve um detalhe que eu fiz uma ressalva para ela. Alguém falou assim: Túlio, está faltando um nome aí. Eu falei: faltando? Alguém me intuiu assim: está faltando um nome. Túlio falou assim: não está faltando um nome. Então, a folha está cheia de nome. Túlio, está faltando o nome dela. Diga para ela que o primeiro nome é o dela. Aí eu falei: como é que eu vou dizer isso para essa companheira? Eu parecia indelicado com ela. Minha irmã, por acaso, está faltando mais algum nome? Seu Túlio, o senhor já reclamou, tem 2 folhas, botar mais um nome? Eu acho que é o seu. Acho, não tenho certeza, o seu está faltando. Ela olhou para mim: o meu? Quem é que mora nessa rua? Não é você? Ou por acaso todo mundo ali é desequilibrado e você não está? Se na qual ela classificou que a rua deve ter um monte de gente perturbada, foi a palavra que ela usou. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando eu digo para o outro que eu tenho uma relação de pessoas manifestando comportamento, com atitude, pensamento, que são perturbados, e sempre tem realmente perturba mesmo. Como diz a nossa Joana, né?
tem os tormentos e tormentados. Qual dos dois nós nos enquadramos? Aí fica a avaliação para cada um. Porque há momentos que nós também perturbamos o outro ainda te perturba também. Principalmente quando ataca nossos interesses. Então, quando tiver que botar o nome de alguém lá da sua família, coloque. Mas não esqueça de colocar o seu de cabeça logo. Porque provavelmente o seu é o pioneiro dessa perturbação ou dessa confusão mental lá na casa. E que na qual isso é um período temporário, que pode ser daqui que passe. Mas não fique apontando, né? Ah, mas minha casa está uma perturbação porque os espíritos me atacam lá direto. Ok, pode até ser isso sim. Mas qual é o combustível que a sua vontade, o seu pensamento anda manifestando lá? Vai começar pela casa espírita, hein? A casa espírita é feita de homens. E os seus habitantes são 2 habitantes. Tem os habitantes da matéria, nós humanamente falando, e tem os espíritos também. É obviamente que eles dão um cochilo, né? Tem aqueles que nos acompanham, que ficam lá na porta esperando sair, que eles não podem entrar. Tem aqueles que são autorizados a entrar para serem tratados. Ok? É bom que a gente saiba disso. E tem aqueles que vão circular conosco, onde nós formos, para justamente analisar e perceber como é que anda o nosso campo mental e como é que anda a nossa vontade, seja para o que for. E é ali que eles vão começar a fazer as articulações, que eles dão o nome lá, em obsessões lá, que eles dão o nome de estratégia de ataque. Eles vão perceber aonde é o nosso ponto fraco, aonde o nosso campo oscila muito, aonde esse meu pensamento ora está bombando, estou feliz da vida, e tem hora que eu estou num marasmo só. Tem hora que esse meu pensamento não me dá nem vontade de acordar amanhã. E uma boa pergunta para nós pensarmos na noite de hoje: vou voltar para casa depois daqui? Vou tomar um passe? Vou beber uma água frutificada? Tudo isso vai nos ajudar. As terapêuticas ajudam muito, muito mesmo. Só que a gente está diante de um desafio. Daqui a alguns minutos vamos estar no mundo ali fora. E o mundo ali fora é o grande desafio para nós. Por que é o grande desafio para nós? Estaremos esbarrando com criaturas que pensam diferente, que agem diferente, que agem diferente, agem da situação de uma banalidade diante de um comportamento às vezes que a gente acha muito estranho. E nós como cidadão, conhecedor de causa e conhecedor de efeito, qual é a nossa conduta diante do sim, sim, do não, não? Não tem talvez, não tem deixar depois. Concorda ou não concorda? Opta ou não opta? Faço ou não faço? E é aí que essa manifestação dessa vontade, ela se concretiza exatamente mostrando quais são as nossas intenções. E para fechar aqui, daqui a pouco eu estou retornando aí para casa, eu vou encontrar lá no meu espaço, que é o meu lar, com pessoas que eu elejo, que são os meus amores. Como é que eu vou compartilhar pensamento deles? Temos ideias semelhantes? Como é que preservamos o ambiente do nosso lar? Porque é lá que eu tenho que me preocupar lá também. Se eu não me preocupo com nada, filho, você não vai se preocupar com a sociedade. E eu, ao dormir, que na qual eu vou descansar esse corpo físico, aonde essa minha tela mental estará também adormecida temporariamente, e aonde esse espírito que por acaso ele manifesta essa vontade,
que é o ser pensante, ele vai se deslocar desse corpo físico, ele irá aonde estiver que ir, de acordo com o meu pensamento, de acordo com a minha vontade. E para onde que eu vou? Vou ficar voando por aí? Vou procurar o que eu não devo? Vou procurar aquilo que eu tenho afinidade? É lá que nós vamos. É lá que o nosso coração está mandando ir, é lá que nós vamos. Porque é lá que a nossa vontade vai se materializar. E ao acordar amanhã, vai uma dica, uma sugestão. Se programe mentalmente, porque nós vamos enfrentar um novo dia, que é um novo desafio, como diz Paulo de Tarso, um novo bom combate. E esse novo bom combate, eu terei que manifestar a minha vontade, o meu pensamento, diante das experiências que vão estar próximo ao túlio. E a gente vai pedir uma coisa muito importante. Além de agradecer pelo dia, vamos pedir a Ele assistência e proteção ao Criador. E se por acaso tivermos que passar experiências que já está programada e que são involuntárias, que nos dê a devida sabedoria para aceitar aquilo que a gente não pode modificar, mas força para enfrentar aquilo que tiver ao nosso alcance para mudar. Essa é a nossa vontade que temos de pensar a começar um dia. E uma boa noite para todos nós. Agradecendo ao doutor pela palestra dessa noite, seu estudo, esclarecedor, que Deus abençoe, que você possa estar conosco aqui em outras oportunidades. Então, meus irmãos, nós vamos chegando ao momento do passe, vamos todos ficar em silêncio, concentração, para que no momento do passe a gente possa receber as melhores vibrações, as melhores energias. Pedindo aos pacientes que se posicionem, por favor. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Meus irmãos, vamos mais uma vez sintonizar o nosso pensamento, vibrando na direção ao alto, agradecendo ao nosso Mestre Luz, a nossa Mãe querida, aos nossos mentores, os trabalhadores espirituais que estiveram aqui conosco, preparando esse ambiente, para que chegamos e encontramos paz e harmonia, pedindo que possamos levar a paz, essa harmonia, para junto com aqueles que convivemos dentro dos nossos lares, dos nossos trabalhos, onde estejamos. Possa, Senhor, abençoar o nosso irmão puro pelas palavras, pelo esclarecimento, pelo seu estudo dessa noite. Possamos absorver esses entendimentos muito importantes para cada um de nós, intimamente, cada um de nós façamos as nossas melhores, façamos as nossas esclarecimentos individuais, são muito importantes para a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados nas nossas caixinhas de socorro, que possam ser auxiliados, ajudados, tanto os encarnados como os desencarnados, cada um possa receber o melhor no sentido da sua saúde, do seu espírito, do seu corpo, da sua alma. Assim, Mestre Jesus, em nome do mentor da nossa casa, de Bezerra, do nosso Barçamufo, de Miguel, nós damos por encerrado esse estudo dessa noite, muita vontade, Senhor, que tu possa nos auxiliar para isso, de estarmos aqui na próxima semana com a mesma vontade que nós tivemos hoje aqui estar à procura da nossa modificação, da nossa transformação, desse caminho que tu nos mostra, o caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça. Fique então conosco, Senhor, e graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos passar aqui os avisos,